compartilhar uma palavra com vocês, é a palavra do culto, que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos de 24 a 51. Amém? É um texto um pouquinho longo que nós vamos ler, e eu queria ler com vocês, vou até ler aqui no telão, mas dentro dessa história, Deus vai dar alguns detalhes, algumas características que são espetaculares para nós. Vamos lá então, 1 Samuel 17, 24 em diante. Está escrito assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o feriu. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem? Comeu alguma parte aí. E a quem deixastes? E a quem deixastes essas poucas ovelhas? No deserto? Ali ó, voltou. E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um dos cordeiros do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e o livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo,
eu porém vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e o Deus do Senhor de Israel, dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se os filisteus a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu, e o matou, porém não havia espada na mão de Davi. Pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, volta lá, Rubem, volta o 51, era morto o seu herói, fugiram, até aí tá bom, amém, queridos? Que texto espetacular, meu Deus, que texto maravilhoso. Eu vou falar para vocês que daria pelo menos aí uns 5 a 6 cultos de revelação, essa passagem em que Davi enfrenta Golias. Mas eu quero aqui nessa manhã falar de algumas características de Davi que a gente precisa prestar atenção, e que se a gente assumir, assimilar nas nossas vidas, isso também vai gerar para nós algo maravilhoso. O que fez a diferença entre Davi e todo o resto do exército de Israel? Veja só, enquanto todos olhavam o tamanho do desafio, Davi viu o tamanho da oportunidade que ele tinha diante dele. Sabe que diante de todo o desafio, na verdade há por trás disso uma grande oportunidade. Aqueles homens olharam os filisteus. A Bíblia diz, se você ler o texto todo, não vai dar tempo aqui, já lemos uma grande parte, de que Golias saía todos os dias e afrontava o exército de Israel. Se juntou os filisteus de um lado, Israel de outro, num vale, e ficaram ali prontos para a guerra. E aí, aquele gigante saía, porque ele era um gigante, ok? Ele saía e ele afrontava os exércitos. A Bíblia diz que dia após dia ele fazia isso. Não foi um dia, isso foi tempo. A guerra não começava, por quê? Porque ele desafiou e falou assim, ó, se alguém aí nesse exército me enfrentar e me derrotar, nós nos tornaremos escravos de vocês. Mas se eu derrotar, vocês serão nossos escravos. E aí aquele exército, que era um exército muito bem estruturado, você sabe que o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel, uma das qualidades de Saul foi montar um exército muito forte. Saul era um guerreiro. Saul se transformou num grande guerreiro, e a Bíblia diz que ele formou um exército praticamente imbatível. Se você ler todo o contexto da vida de Saul, ele não tinha derrotas, porque o Senhor era com ele, e porque ele era estratégico nas batalhas. Só que de repente, mesmo diante do conhecimento que Saul tinha, eles se depararam com um novo desafio. E às vezes, quando a gente tem já algo nas nossas vidas, em que a gente sabe fazer, ou aprendeu a fazer, ou ganhou até experiência em fazer, presta atenção nisso. Quando surge um novo desafio, é natural que junto com esse desafio diferente, novo, venha o medo, venha a incerteza, venha a dúvida. Saul já tinha vencido muitas batalhas com o exército de Israel.
mas de repente surgiu um gigante lá que eles não estavam acostumados a enfrentar. Então o que veio para Saul e para todo aquele exército? Uma dúvida, e agora? Mas o que eu quero dizer aqui nessa introdução dessa palavra? É que, independente de algo novo que possa aparecer diante dos teus olhos como um desafio, o nosso Deus continua o mesmo. Se Saul e o exército olhassem para Deus ao invés do tamanho do gigante, eles não temeriam aquele gigante. O problema foi que eles focaram em quem? No gigante. Tanto que o gigante não afrontava só o exército, o gigante afrontava o Deus dos exércitos. Ele falava assim: não há Deus em Israel, para que um de vocês me enfrente e me derrote. Olha só que afronta, olha só que peso. Só que essa afronta fez com que o exército olhasse para ele e falasse assim: realmente esse cara é impossível de derrotar. E a Bíblia diz que todo o exército temia esse gigante. E aí Davi, que nem estava na guerra, porque Davi não era do exército de Saul, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, ele era um pastor de ovelhas. A Bíblia diz que o pai chama, é o texto anterior, nós não lemos essa parte, o pai o chama e diz assim: leve lá para os seus irmãos, porque os irmãos de Davi tinha 6 irmãos mais velhos do que ele, os seus irmãos estão na guerra, leve essa provisão para eles, esse mantimento, e também leve para o chefe, o general que era Abner, esse queijo, e manda também uma provisão para o general. E Davi vai obedecendo o pai dele. Quando Davi chega, ele fica sabendo que esse gigante estava afrontando. E aí ele começa a perguntar para as pessoas o que estava acontecendo, e eles contam: olha, tem um gigante aí que está afrontando, e Saul disse que aquele que enfrentar o gigante e vencer, vai ganhar riquezas, vai ser enriquecido, vai casar com a filha do rei, ou seja, vai entrar para a corte, vai entrar para a família real, e a sua família nunca mais vai pagar imposto. Queridos, nos dias de hoje eu vou te falar aqui, que delícia seria, né? A gente parar de pagar imposto. Em cima de tudo que a gente paga, não pagaria mais imposto. Deixa eu falar uma coisa para vocês: naquela época os impostos não eram mais fáceis do que hoje. Você sabia que no tempo de Jesus, isso é até uma outra palavra que eu ia falar de dízimo e oferta, no tempo de Jesus, os impostos eram semanais. Toda sexta-feira eles recolhiam os impostos das 2 dracmas, que hoje, uma dracma hoje seria aí por volta de 120 a 150 reais. Eram 2 dracmas, 300 reais toda sexta-feira. Nós estamos falando aí de 1.200 reais por mês de imposto. Era cobrado naquela época. Imposto, tinha que pagar, não era conforme o serviço, conforme o lugar, não, conforme você recebia. O imposto das 2 dracmas, não importa qual era o teu salário, você tinha que pagar para Roma. Imposto sempre foi uma característica de opressão, usado pelo diabo para oprimir a vida das pessoas. E aí Davi percebe que, enquanto todos viam o gigante, Davi viu uma oportunidade. Tinha uma promessa aqui do rei. Queridos, e nós temos um rei que governa sobre nós, que fez promessas para as nossas vidas. A pergunta é: a gente olha para as promessas que Jesus fez, ou para os gigantes que aparecem diante de nós? Mesmo que a gente já tenha habilidade ou experiência, novos desafios acontecem. Eu vim de São Paulo, ministerialmente falando, com habilidades e experiências, mas aqui eu enfrento um outro desafio. Para que eu vou olhar? Para o desafio, para o tamanho do desafio, para a dificuldade do desafio, ou para a oportunidade que eu tenho de glorificar o nome de Deus, vencer nesse desafio? E isso você pode trazer para a tua vida pessoal, para a tua vida estudantil, para a tua vida profissional, para a tua vida familiar, para os seus relacionamentos. O que eu estou olhando hoje? As oportunidades da promessa que tem se eu vencer esse desafio, ou o tamanho do desafio e a dificuldade que ele é? Porque desafios têm as suas dificuldades.
tem as suas lutas, vencer aquele gigante não era simples. Não era simples. Mas Davi não olhou isso. Davi olhou o quê? A oportunidade que ele tinha. Tanto que ele saiu perguntando para um, ele perguntou para uns 3. Repete aí, o que é mesmo que ganha? Né? Olha só que interessante. Davi, queridos, era um cara de uma inteligência diferenciada. Tanto uma inteligência emocional. Se você ler aquele livro do apóstolo Arão, Inteligência Emocional, é baseado na vida de Davi. Tremendo esse livro. Então Davi tinha tanto uma inteligência emocional para enfrentar os relacionamentos, quanto ele tinha uma inteligência estratégica. Sabe o que Davi fez? Ele se alimentou de fé. Sabe como? Pediram para que repetisse a promessa. O que é mesmo que falou aqui que vai ganhar quem venceu o gigante? Não vai pagar mais os impostos, vai casar com a filha do rei. E vai se acumular de riquezas. Rubem, o que falou? Quais são as promessas? Repete. Ele pediu, Davi pediu para repetir. Flávio? Impostos, isento, casar com a filha do rei. Rose, Natan, né? Ou seja, se eu perguntar para mais de 2, o terceiro que me falar aquilo já entrou na minha mente. O que Davi estava? Se alimentando da promessa. O que você tem que fazer? Se alimentar das promessas. Ler essa palavra, repetir essa palavra, escrever essa palavra no espelho, escrever essa promessa na cabeceira da tua cama. Davi estava fazendo isso, queridos, hoje. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que os coaches, os treinadores, as pessoas os mentores da modernidade, da nova geração, eles pregam, eles ensinam, queridos, está na Bíblia há muito tempo. É só a gente olhar para a Bíblia. Vai em qualquer curso de coach, ele ensina ou não ensina a fazer isso? Pois escreve, coloca, repete para você mesmo que é possível, repete onde você quer chegar. Eles ensinam isso, eles estimulam a isso, tudo bem. Eles transformaram num método, mas a essência está aqui, é só você olhar para a Bíblia. Davi já fazia isso. Davi falou, o que ele falou mesmo que eu ganho? O que ele falou? Quando ele chegou no terceiro, Davi já tinha certeza do que ele queria. Olha que tremendo isso. A Bíblia diz que ele fala com uns 3 ou 4 aqui. E aí, o que acontece? Todo mundo, e aí que vem a essência dessa palavra. Aí que vem o toque do que Deus quer falar conosco aqui, nessa manhã. Presta atenção nisso. O maior desafio de Davi não estava em derrubar o gigante, mas era vencer pequenas etapas até chegar no gigante. Posso te falar, às vezes está lá o gigante, está lá o seu desafio maior, e você acha que ali é a maior dificuldade, mas não. Tem coisas que vão tentar te limitar no caminho para que você chegue até lá. São fatores que limitam, às vezes, a nossa fé, a nossa esperança, a forma da gente olhar todas as coisas, e Davi também precisou passar por isso. Hoje, nesses cursos atuais, eles chamam de crenças limitantes, aquilo que paralisa a nossa mente, nos impede de ver. Então a primeira coisa que Davi teve que enfrentar foi a desconfiança da família dele, em relação àquele objetivo. Sabe o que o irmão dele disse para ele? Davi, o que você está fazendo aqui? Você nem é da guerra. Sabe por que você está aqui? Porque você é presunçoso. Porque você quer mais do que você pode conquistar. Era a mesma coisa que um familiar chegar e falar assim, sabe o que acontece? Você está sonhando alto demais. Você não vai alcançar isso aí não. Isso aí não é para você. E dói quando a gente ouve isso da família. Se a gente ouvir isso de um estranho, a pessoa nem me conhece, nem sabe quem eu sou, nem tem por que acreditar junto comigo e sonhar junto comigo. Mas quando você ouve de alguém da família, de que não é para você, de que você sonha alto, você é um sonhador mesmo. Isso aí que você está sonhando, isso que você quer alcançar, esse objetivo que você quer viver, não é para você não. E foi o que Davi ouviu. A primeira coisa, primeiro que tentou paralisar esse objetivo que Davi percebeu de uma oportunidade na vida dele, foi o seu próprio irmão. O irmão dele chegou e falou assim, Davi, por que você não volta para as poucas ovelhas que você cuida?
Ou seja, Davi, sai daqui de cima que não é para você, volta lá para baixo. Volta lá para aquilo que é o máximo que você tem capacidade de fazer e de alcançar. Queridos, eu vou te falar que não deve ter sido fácil Davi ter ouvido isso do próprio irmão. O irmão mais velho, normalmente, tá? O irmão mais velho, e principalmente no conceito e na cultura judaica, o irmão mais velho, ele representa o pai. Tanto que ele tem um direito a uma herança maior, a unção de primogenitura, para que ele cuide dos irmãos mais novos na ausência do pai. O pai não estava aqui. Quem deveria cuidar de Davi aqui? Quem que deveria ter uma palavra de ânimo? Quem deveria ter uma palavra de amor? Quem deveria ter? O irmão. E não foi isso que Davi recebeu do irmão. O irmão vira para ele e diz assim: você é muito presunçoso, você está sonhando alto demais, você está achando que isso aqui é para você. Isso não é para você. E a gente vê Davi tendo que enfrentar a desconfiança da própria família. Jesus passou por isso também. Ele foi pregar em Nazaré, a vila, porque Nazaré era uma vila na época. Nazaré era um lugarzinho, desculpa o termo, chinfrim. Era um lugar sem nenhuma proeminência em Israel. Tanto que quando ficam sabendo que o Messias vinha de Nazaré, que eles falam: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Nazaré nunca produziu nada. Nazaré é uma cidadezinha que não tem futuro. E quando Jesus volta para essa cidadezinha para pregar, a Bíblia diz que ele é rejeitado pelos céus. Os próprios familiares, parentes e amigos próximos falaram: esse aí não é o filho do carpinteiro? E agora ele virou o Messias? Eliabe vira para Davi e fala assim: você não é o filho mais novo, o que cuida só de umas pouquinhas ovelhas, agora você vai ser o marido da princesa? Agora você vai ser um homem rico de Israel? Isso não é para você. Não é para você ser rico, não é para você ter um casamento bom, não é para você ter isenção de impostos, não é para você viver uma vida melhor. Era o que Eliabe estava falando para Davi. Como é que Davi enfrenta isso? Presta atenção, ele não dá ouvidos a essas palavras. A Bíblia diz que ele nem responde para Eliabe. Ele vira, procura outra pessoa e faz a mesma pergunta: o que é mesmo que eu vou ganhar se eu vencer esse desafio? Olha aqui em cima. Olha o que Deus está nos dando hoje. Não dê ouvidos àqueles que dizem que é impossível, aqueles que dizem o contrário do que a palavra está dizendo ao teu favor. Mas volte e pergunte: qual é mesmo a promessa? Qual é mesmo o resultado? Aonde é que eu posso chegar em Deus? E Davi não dá ouvido àquilo que a própria família dele estava falando. Então ele vence esse primeiro fator limitador, que foi a desconfiança da sua família. Aí vem o segundo fator, a sua condição pessoal. Porque todo mundo ouve Davi meio agitado, meio empolgado, jovenzinho, ruivo, bonitinho. Aí sabe o que eles fazem? Pegam Davi e levam lá para o rei e falam assim: Saul, esse menino aqui está empolgado em enfrentar o gigante. E aí Davi, queridos, não existe idade, não existe fator social, não existe fator intelectual que vença, que seja maior do que a fé. Davi vira para o rei, que estava morrendo de medo, que estava lá escondido atrás das fileiras, e diz assim: meu rei, não atemorize o teu coração por causa desse incircunciso, eu vou enfrentá-lo. Gente, eu não sei se Davi era louco ou era ousado, né? Falar isso para o rei, crer que podia vencer aquele gigante. E aí o rei vira para ele e fala assim: não tem como, você não tem como enfrentar esse gigante. Você é mocinho, bonitinho, pequenininho, fraquinho, inexperiente, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Então esse gigante, além de ser gigante, ele tem experiência em guerra. Não tem como. E ele recebe o que nós chamaríamos hoje de um balde de água fria. Ele chega todo empolgado e diz: hey, não atemorize seu coração, eu vou enfrentar. Não, você não vai. Você não tem condições para isso.
a sua condição pessoal não te favorece. Você é moço, você não era guerreiro. E às vezes a gente ouve isso: olha, você está muito velho para casar, você está muito jovem para começar teu próprio negócio, você está muito velho para começar uma coisa nova, você está isso, você não tem dinheiro, você não tem família, você não tem isso, você não tem aquilo, você não tem condições, as suas condições não são favoráveis. Foi isso que Davi ouviu. Você não tem condições. Talvez a gente esteja ouvindo isso também, mas deixa eu te falar, pequenos desafios no nosso dia a dia, eles não podem ser ignorados, porque eles vão nos trabalhando e nos preparando para enfrentar grandes desafios. Realmente Davi nunca tinha enfrentado um gigante, mas a Bíblia diz que ele já tinha enfrentado leão e urso para defender as ovelhas do pai. Você consegue pensar qual é mais difícil de enfrentar? Um gigante ou um urso? Porque um urso, quando fica de pé, ele vira um gigante. Um gigante ou um leão? A Bíblia diz que Davi não só pegou a ovelha de volta, a Bíblia diz que depois de ele pegar a ovelha de volta, ele se atracou com o urso, ele se atracou com o leão. O leão, então, eu quando leio isso, eu fico assim, espantado com o que Davi fez. A Bíblia diz que ele toma o leão pela barba. Queridos, a barba é a parte mais perto da boca do leão. Você quer pegar o leão, pega pelas costas, pega por outro lado, onde o leão não tenha nem as patas nem a boca para te morder. Não, a Bíblia diz que ele veio e pegou o leão pela barba e matou o leão, e matou o urso. Então entenda que mesmo num lugar pequeno, num negócio pequeno de poucas ovelhas, ali Davi já dava o seu melhor. E todo mundo que dá melhor nos humildes começos, todo mundo que dá o seu melhor no começo que parece pequeno, se prepara para poder vencer os grandes desafios, quando vem o grande. Quantos recebem isso? Quantos estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa manhã? Olha isso, gente. Então, Davi, realmente, na condição pessoal dele, não era a pessoa ideal, na aparência. E as pessoas olham muito a aparência. Então elas podem olhar para você e falar: não, você não é a pessoa ideal, você não tem mais idade para isso, você não tem mais condição para isso, você não tem mais força para isso, você tem pouco estudo para isso. As pessoas falam tudo que elas podem para tentar paralisar. O medo delas, elas querem transferir para nós. Deixa eu falar uma coisa para você nessa manhã, que você tome posse disso na sua vida. Não deixe o medo das pessoas serem transferidos para você. Pessoas tentam colocar medo em você porque elas têm medo. Não aceite isso. Porque Saul estava com medo, ele quis pôr esse medo em Davi. Porque o exército estava com medo, quis pôr esse medo em Davi. Porque Eliabe estava com medo, quis pôr esse medo em Davi. Queridos, não aceite o medo das pessoas sobre a tua vida. Se você crê, continue. Se você crê, avance. Se você crê, persevere. Em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Diga assim: Senhor Jesus. Diga com fé: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu rejeito todo medo que as pessoas tentam colocar sobre mim, e recebo a porção de fé que o Senhor tem para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Amém? Então, ele venceu. Como é que ele venceu essa condição pessoal que parecia desfavorável? Ele lembrou as vitórias que Deus já tinha dado a ele em outras ocasiões. Sabe que você está aqui porque Deus te deu vitória. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão com sono, é isso? Não, vocês estão mergulhados na palavra. Entenda uma coisa: a gente só chegou até aqui porque Deus já nos deu vitórias. Então, por que aparecer um desafio maior agora a gente não vai crer que Deus vai nos dar vitória também? Ele vai. Ele é bom, Ele é misericordioso, a vitória vem dele. O que Davi falou? A guerra é do Senhor. Ele é o Senhor dessa guerra. É Ele que vai pelejar por nós. Não é por espada. Ele diz assim: todo Israel saberá
que a salvação não vem pela espada nem pela lança, ela vem do Senhor, porque do Senhor é a guerra. Amém? Então ele vence esse limite da condição pessoal, e aí ele se depara com outro limite, que são os poucos recursos. Muitas vezes a gente pensa em começar algo, mas a gente olha para o que a gente tem na mão e fala assim, mas eu não tenho recurso suficiente para poder enfrentar esse desafio. Saul falou, então você vai? Então o Senhor vai ser contigo, está aqui, veste a minha armadura, veste o meu capacete, põe a minha espada. Só que a gente tem que lembrar, e você pode ler, está aqui em 1 Samuel 14, de que Saul era considerado o homem mais belo do peito para cima que já teve em Israel. É a descrição que faz de Saul. Saul era um homem grande, Saul era um homem forte, Saul era guerreiro. Quando ele pegou aquele menininho e deu a armadura para ele, aquela armadura ficou tão pesada que a Bíblia diz que Davi não conseguia nem se mexer com ela. Então não servia. Não era com aquela armadura que Deus queria dar vitória. Às vezes a gente fica pensando assim, quando eu chegar em tal posição, aí eu vou. Quando eu tiver tal coisa, aí eu vou. Quando eu puder vestir a armadura do rei, aí eu enfrento esse gigante. Com Deus não é assim. Com Deus não é assim. O que é que você tem nas suas mãos hoje? Talvez seja só a fé. E eu te digo que não é só, já é o suficiente. O que é que tem? Tem muitas vitórias que Deus vai querer nos dar com os poucos recursos que a gente tem. Sabe por quê? Porque isso glorifica o nome dele. As pessoas vão ver que não foi pela tua força, não foi pela tua capacidade, mas foi pelo Deus que você serve. Quantos estão entendendo? Olha isso. Então Davi foi com 5 pedras e o estilingue dele de pastor, que chama funda, né? Que é aquele que gira. Ele foi só com isso. Ele não foi com a espada, e ele foi com o cajado, né? De pastor. Ele não foi com a espada, ele não foi com a lança, ele não foi com a armadura. Tudo bem, se ele tivesse esses recursos, ajudaria? Sim. Nós não vamos desprezar recurso, mas não é pela falta de um tipo de recurso que vai te impedir de continuar avançando. Não é. E às vezes a gente se prende nisso. É com o que você tem. Veja que numa outra guerra bíblica, que é conhecido como a guerra dos chofares, onde Gideão parte para enfrentar os midianitas, a Bíblia diz que ele sai com um exército numeroso, e no meio do caminho Deus manda voltar uma parte, no meio do caminho Deus manda voltar outra parte, e ele vai só com 300 homens. Aos olhos naturais, o recurso que Gideão tinha, não era possível de vencer aquela guerra, mas ele foi. Ele acreditou e ele venceu em Deus. Então nós precisamos entender isso. Às vezes a gente não quer fazer porque tem poucos recursos, porque não tem o suficiente, porque fica esperando, está tudo perfeito. Não, começa, dá um passo, acredita, é possível derrubar o gigante com poucos recursos. Como é que Davi vence esses poucos recursos? Com a fé. Ele fala, não, eu não posso usar essa armadura aqui, então eu vou sem armadura mesmo. Deus vai ser minha armadura, Deus vai ser minha proteção, Deus vai à minha frente, e mesmo assim, ele vai. E aí, ele se depara com o quarto fator limitante. Ele foi ameaçado a desistir. A Bíblia diz que quando o rei permite que ele vá, ele sai das fileiras, né, porque estavam as fileiras dos soldados para enfrentar o exército inimigo, ele sai de trás das fileiras e ele dá de cara com o gigante que está vindo. E o gigante vem, a Bíblia diz que o gigante olha, você imagina, um homem que, segundo as contas da Bíblia, tinha 2,98 metros de altura, quase 3 metros, gente. Você pega um jogador de basquete, o cara já é muito alto. Você vê a foto, né, de jogador de basquete, às vezes do lado da esposa, a esposa parece um boneco, né, uma boneca de porcelana, perto dele, tão alto. E esses caras têm 2,15 metros, 2,20 metros no máximo. Você consegue imaginar um homem de 2,98 metros de altura? A lança dele, tem a descrição bíblica, tinha 3,14 metros. A lança. E a couraça que ele usava pesava 70 quilos.
Quanto você pesa, Natan? Quanto você pesa, Rô? 70. Pronto. A couraça que ele usava, a roupa que ele usava, pesava o que a Rosângela pesa. Nós não conseguimos carregar hoje 70, põe 70 quilos no seu ombro e tenta andar. Esse era o gigante que Davi ia enfrentar. E a Bíblia diz que esse gigante, naquela altura, com aquela lança, com aquela couraça, olha para ele, olhou de cima para baixo, porque Davi era um mocinho, e o despreza. Queridos, o olhar de desprezo muitas vezes é uma estratégia do maligno para nos fazer desistir. É uma ameaça do reino das trevas para fazer você retroceder. Você vai lá e apresenta um projeto seu, um sonho seu, a pessoa olha e você percebe no olhar dela que ela está desprezando aquilo que você tem. É uma estratégia para tentar fazer você desistir. Despreza a tua aparência, despreza o teu projeto, despreza o teu sonho. As pessoas olham com um olhar de desprezo. Mas eu te pergunto, é nisso que você vai colocar a tua esperança? É isso que você vai permitir que te abale? A Bíblia aqui diz que o gigante primeiro desprezou e depois o ameaçou. Imagina um gigante, um homem daquele tamanho, com aquela lança, com aquele escudo, com aquela espada, dizendo assim: eu sou um cão por acaso? Você vem com um pedaço de pedra? Pois eu vou hoje te despedaçar. Gente, eu consigo imaginar a voz daquele cara, devia ser igual um trovão, né? Falando assim: eu vou te despedaçar, eu vou entregar os seus pedaços para os animais e para as aves comer. Você vai sair daqui em pedacinhos, vou fazer de você carne moída. Era uma ameaça para fazer desistir. E às vezes nós recebemos ameaça. Você sabe que nós, como igreja, estamos sendo ameaçados nesse tempo. Estamos sendo muito ameaçados. Ameaçados por leis que querem calar a nossa voz, ameaçados por ideologias que querem calar a nossa voz, ameaçados por governos que querem calar a nossa voz. Estamos sendo ameaçados. E aí? Eu vou olhar para esse gigante e vou me calar? Eu vou olhar para esse gigante e vou retroceder? Eu vou olhar para esse gigante e vou me sentir desprezado, menosprezado e desistir? Não. Não, por quê? Porque eu tenho me respaldando o Senhor dos exércitos de Israel. É Ele que me respalda. É Ele que vai comigo. É Ele que me dá a vitória. Então você não pode desistir diante de uma ameaça. Você não pode desistir diante de um desprezo. E a Bíblia diz que Davi creu no milagre. Derrubar aquele gigante era só por um milagre. Só por um milagre. E a Bíblia diz que ele creu. Porque sabe como é que ele responde para o gigante? Tudo bem, eu estou com pau e pedra, você está com lança e espada. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou dar a sua carne. Agora veja que Davi profetiza e acontece. Ele diz assim: eu vou arrancar a tua cabeça. Nós lemos aqui. Eu vou arrancar a tua cabeça. Sabe o que ele faz depois? Ele arranca a cabeça do gigante. Eu vou arrancar a tua cabeça e vou dar a tua carne. Eu vou dar a tua carne. Não vai ser você que vai dar a minha. Eu vou dar a tua. E nós precisamos nos levantar contra os nossos inimigos espirituais, como a pastora Rosângela abriu o culto orando. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas existem seres espirituais que querem nos fazer desistir, que não querem que o nome de Deus seja glorificado nas vitórias das nossas vidas, no êxito das nossas vidas, na conquista das nossas vidas. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Então, queridos, o que a gente vê no versículo 48 que nós lemos aqui? A ousadia de Davi. Porque não adianta nada ter o discurso e não ter atitude. Davi disse: eu vou arrancar a tua cabeça. E aí a Bíblia diz que ele sai das fileiras e corre em direção ao gigante. Eu sempre ouvi isso do apóstolo Fábio. O apóstolo René também já ministrou, quando ele fala dessa... Ele não esperou o gigante vir. Ele foi em direção ao desafio. Nós temos que ter uma atitude de ousadia. O que a palavra de Deus diz em 2 Timóteo 7?
Não foi espírito de covardia, de medo, de temor que Deus nos deu, mas de poder, de amor e de moderação. Então não tome sobre você o espírito do medo. Veja que a Bíblia chama o medo de um espírito. Ou seja, ele não age na alma, ele não age na carne, ele age na vida espiritual. Porque espírito é contra espírito. Vocês estão percebendo? O medo age tentando nos paralisar na nossa vida espiritual, porque sabe que se paralisar a nossa vida espiritual, paralisa o resto, paralisa tudo. Amém? Então a gente vê um homem ousado, indo em direção ao seu desafio. E a Bíblia diz aí, isso na verdade é o que menos nos interessa. Ele pega uma pedrinha, a primeira, ele pegou 5, mas na primeira ele já joga, pá, crava. A Bíblia diz, queridos, que eu vou te falar, uma funda, um estilingue, por melhor que seja, não dá força para uma pedra lisa. Não é uma pedra pontiaguda, é aquela pedra igual essa aqui, ó. Né? Pedra de rio, essa aqui, ó. Ela é arredondada, porque a água vai batendo e vai moldando ela, vai deixando ela bonitinha, arredondadinha. Essa pedra aqui não entra. É diferente de uma pedra pontiaguda. Se fosse uma pontiaguda, pá, ela entra como uma faca. Mas não, era uma pedra lisa. A Bíblia diz que a pedra lisa, aí está o milagre, ele creu no milagre. A pedra lisa cravou, entrou. Queridos, uma funda, um estilingue não dá força suficiente. Não tem a força de uma arma de fogo para penetrar. Mas a Bíblia diz que cravou na testa do gigante e o gigante caiu. Agora presta atenção em algo que a gente aprende no último versículo que nós lemos aqui. Que quando aquele gigante cai, Davi corre e termina o desafio. Veja só, o gigante podia ter caído com a pedra e depois ter ainda sobrevivido. Davi nunca tinha matado uma pessoa. Cortar a cabeça de alguém é fácil? Não. Pode ser o seu pior inimigo, gente. Tem coisas que se a gente não estudar a Bíblia, a gente não percebe o que está contando. Cortar a cabeça de uma pessoa fora. Uma vez, infelizmente, eu vi, infelizmente porque eu não queria ter visto, só depois você vê que você se arrepende, né? Eu vi um vídeo de um treinamento, mostrei para a Rosângela faz tempo, de um treinamento dos meninos do Estado Islâmico e desses, do Hezbollah, desses grupos terroristas. Os meninos são, desde criança, treinados a matar. E o treinamento de um era, eles colocaram a venda num homem vivo, e o menino vinha com uma faquinha, uma serrinha, e tinha que serrar a cabeça daquele homem. Aquele homem começou lá a se debater até que morreu, e o sangue saindo, e o menino foi até o final, até tirar a cabeça fora. Queridos, talvez eu não sou uma pessoa de me impressionar com imagens, a Rosângela sabe. Eu vejo isso, 2 minutos depois eu já esqueci. Já deitei, já dormi, a Rosângela é mais impressionada. Tem coisas que eu nem mostro para ela, porque ela vê depois da noite, ela acorda, tem pesadelo com aquilo, fica pensando naquilo e tal. Eu não sou, mas esse vídeo me impressionou. Tirar a cabeça de alguém é uma coisa difícil para qualquer ser humano. E a gente vê Davi tendo que fazer isso. O que a gente aprende? Que diante do desafio você tem que ir até o final. Mesmo que para vencer esse desafio algumas coisas não sejam agradáveis para fazer, porque tem coisas que a gente não quer fazer, tem coisas que a gente gosta de fazer, e tem coisas nos desafios que é ruim de fazer, não é verdade? Tem coisas que mas tem que fazer. Quando eu tinha empresa, fui empresário durante 10 anos, eu gostava de desenhar, que era a minha parte, mas eu tive que, como empresário, aprender a administrar, mas eu não gostava de administrar. Mas para vencer o desafio de ter uma empresa sólida, uma empresa próspera, eu tinha que fazer administração também. Vocês estão compreendendo? E às vezes a gente quer fazer só o que nos interessa, só aquilo que a gente gosta, mas para vencer totalmente o gigante, você tem que ir até o fim. Você não pode fazer uma parte e deixar a outra sem fazer. Você tem que fazer tudo o
o que você tem que fazer. Quantos estão entendendo? Amém? Então, ou seja, Davi, ele foi até o fim. Ele não deixou pendências no meio do caminho. Ele fez tudo o que tinha que ser feito. Mesmo aquilo que para ele não era tão agradável como cortar a cabeça do gigante. Mas ele foi e venceu o desafio por completo. Não venceu uma parte do desafio, não venceu metade do desafio. Ele venceu todo o desafio. Amém? E para encerrar aqui, queridos, que eu creio que Deus já falou muito com a gente nessa manhã. Eu, nessa palavra, fui sendo extremamente ministrado pelo Espírito Santo de Deus. Para encerrar, um versículo que eu não li com vocês, que era o próximo, 52, diz que quando os soldados de Israel viram que Davi havia vencido o gigante, eles se encheram de coragem e perseguiram o exército dos filisteus. O que Deus quer? Eu acho que você já entendeu o que Deus está falando aqui agora. A tua vitória, o teu êxito, os teus testemunhos vão encher de fé, o coração de muitas pessoas. Não é só a tua vitória pessoal. A tua vitória pessoal é muito boa, você se sente bem, você se sente feliz, isso preenche de satisfação, você conquistar algo, você vencer um desafio. Mas não é só isso, Deus tem muito mais para nós. O nosso desafio de fé vencido vai influenciar pessoas com fé a também vencerem os seus medos e os seus desafios. Deus está chamando a igreja El Shaddai, que vai vencer os desafios de conquistar, de crescer, de frutificar aqui em Americana e nessa região toda. Por quê? Porque essa vitória é para influenciar muitas pessoas a vencerem também os seus gigantes e os seus desafios em nome de Jesus. Mas Davi só alcançou isso quando primeiro ele venceu aqueles pequenos limites que tentaram impedir de chegar até o gigante. Na minha opinião, agora é uma opinião minha, não estou falando da Bíblia. Na minha opinião, o gigante foi a parte mais fácil. Se ele não vencesse essas etapas do desprezo, da desconfiança das pessoas, de ser ameaçado a desistir e de não se ver em condição para aquilo, ele nunca teria nem chegado até o gigante, como os outros não chegaram. Ele só chegou ao gigante porque, passo a passo, ele confiou em Deus. Amém? Quantos querem chegar diante do seu desafio, vencendo passo a passo, para ter condições de derrubá-lo? Então fique de pé. Eu quero orar por você, quero orar pela tua vida, orar pelos desafios que talvez você esteja enfrentando.